plantões? Ou tá tranquilo? Vamos seguir então. Beleza. Então, que nem eu falei, a gente vai estar falando de taxonomia e filogenia. Se eu estiver falando alguma coisa que vocês não viram, vocês me avisam, que aí a gente tenta explicar. Só que a ideia é ficar um bagulho bem revisão, bem tranquilinho. Então, taxonomia, a aula vai ficar disponível no Classroom junto com os slides. A ideia é que todos os plantonistas eles disponibilizem o material usado, né? Então, os slides, exercício se for o caso, e a gravação do Classroom também, posteriormente. Aí a única coisa que demora um pouquinho para o Google disponibilizar a gravação. Então, pode ser que tenha. Pode ser que a gente não coloque no dia, mas coloque um tempinho depois. Só que aí vocês acompanham pela aba de plantão do Classroom e qualquer coisa, se tiver. Vai ter a ideia de disponibilizar para todas as turmas, sim. Independente se for focado na turma de semana, não. E aí vocês deem uma olhada essa semana já, porque, principalmente nos próximos dias, porque se vocês tiverem algum problema com isso, vocês avisem pra gente já pensar na disponibilização do material, beleza? Mas a ideia é que vai ficar tudo no Classroom sempre para todo mundo. Beleza. Então, gente, taxonomia nada mais é do que o estudo dos táxons. E táxons são grupos, é outra palavra para grupo. E aí os grupos são, muitas vezes, agrupamentos artificiais, que significa que a gente mesmo propõe, não que na natureza existem esses grupos de verdade. Inclusive, isso é uma discussão na área, né? Se existe de verdade, se não existe, se é coisa da pesquisa. Mas são esses grupos, e aí a gente determina esses grupos de acordo com características compartilhadas. Então, por exemplo, a gente agrupa de acordo com um tipo de célula, ou a gente agrupa de acordo com modo, ou com alguma característica específica, por exemplo. A gente classifica os mamíferos pela presença de pelo e pela presença de pelo no corpo, e antes tinha uma questão de que mamífero não bota ovo, só que a gente sabe que tem mamífero que bota ovo, enfim. São agrupamentos discutidos pela gente, né? A gente mesmo propõe. E como tudo na ciência está sempre sendo rediscutido, sempre as pessoas estão analisando de novo, vendo o que é pertinente, o que não é pertinente, esse tipo de coisa. E aí, para a gente, especificamente falando de espécie, né, a gente vai usar o sistema binominal, que vai ser proposto, que é o que é proposto por Linneu, né? E aí a estrutura disso é que vai ser o gênero seguido pelo nome específico. E aí isso daqui vai formar o nome científico, quando a gente está pensando em espécie, certo? E aí, coisas da formatação, porque o detalhe mata na taxonomia. Que é o quê? O gênero ele sempre vai ter a primeira letra capitalizada, a primeira letra maiúscula, só que o nome específico não. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. O Homo sapiens, que é o nosso nome científico, e aí aqui o gênero, com letra maiúscula, e o nome específico em letra minúscula. E aí, Panthera lil, que é o nome científico do leão, e Panthera onça, que é o nome científico da onça. E aí, o nome científico, ele sempre vai estar em itálico ou sublinhado. Sempre um ou outro, nunca os dois. Isso é importante principalmente para trabalho científico, para deixar claro que você está falando de uma espécie que existe. E é coisa da formatação. Isso daqui eu acho que é bem tranquilo, mas é bom a gente se atentar. Então é só lembrar que o gênero, ele vai ter a letra maiúscula, o nome específico não, e o nome científico, o nome da espécie, é o conjunto dessas duas palavras, certo? Sapiens não é o nome da espécie, é o nome específico. E aí aqui, exemplificando isso, né, que o nome científico do leão vai ser Panthera lil, que aí Panthera vai ser o nome genérico ou o nome do gênero, e lil vai ser o epíteto específico ou o nome específico, não o nome da espécie, porque o nome da espécie é o nome científico, certo? Tranquilo isso? Beleza. Ai, tem uma Sabrina aqui, ai, que da hora. Então, beleza. Gente, eu também tenho um cachorro no quintal, então é o latido da Nani. Então, além do rato, tem um cachorro também. Mas, seguimos. E aí, o que sobre os táxons, né? Falando mais abrangentemente. Eles seguem uma hierarquia, o que significa que eles são agrupados um dentro do outro. E aí, aqui a gente vai ter uma pirâmide que ilustra do mais abrangente para o menos abrangente, ou para o mais específico, né?
E aí a gente vai ter reino, filo ou divisão, apesar de filo ser uma palavra mais comum. Classe, ordem, família, gênero, espécie. Certo? O que significa isso daqui? Significa que a gente vai agrupando as coisas e a gente vai ficando mais específico conforme a gente vai discutindo coisas de ordem e especificidade diferente, certo? Então, aqui, quando a gente está falando de reino, por exemplo, o reino dos animais, é um negócio super abrangente, o que significa que vai ter mais diversidade biológica do que você for ver os gêneros de animais, por exemplo. Comparativamente, é menos diversidade aqui e mais diversidade aqui. Mas isso também significa que aqui embaixo, quando a gente estiver agrupando de um jeito cada vez mais específico, vai ter cada vez mais semelhança entre esses organismos. E é aqui não que não tenha semelhança, é que comparativamente aqui vai ter menos semelhança do que aqui. E aí um macete, um jeito da gente lembrar qual é a hierarquia, é o rato frito com orégano fica gostoso. Experimente ou reficopagem. E aí, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Reficopagem. Isso daqui é um pouquinho difícil de cair, mas é bom a gente ter em mente que segue uma lógica, né? Que não é um negócio igualitário, assim, que é um negócio de hierarquia mesmo. Tranquilo isso, gente? E aí, a gente começa a falar da filogenia. Geralmente a gente estuda taxonomia e filogenia junto, porque não basta só a gente saber quem são os organismos, ou o que eles são, né? Qual é o gênero, qual é a espécie. Também é interessante a gente saber como eles se relacionam. E aí é a filogenia que vai estudar isso. E ela estuda a relação entre os seres e, consequentemente, a história evolutiva a partir de ancestral comum, que vai ser hipotético. Porque, como a gente está falando de história evolutiva, a gente não tem certeza absoluta de como era, apesar da gente ter hipóteses, ideias que expliquem como seria esse ancestral, mas é tudo em hipótese mesmo, né? E aí a gente vai interpretar essas hipóteses de relação a partir desse tipo de representação aqui, que são chamadas ou de árvores filogenéticas ou de cladogramas. E aí os cladogramas, eles podem ser representados de maneiras diferentes, só que eles sempre vão ter alguns elementos essenciais. Sempre vão aparecer entre os cladogramas. Então, aqui, esses vão ser os ramos, e esses daqui vão ser os terminais. Os terminais, a não ser que esteja especificado de outra maneira, eles representam bichos que vivem, né? Então, representantes viventes. Não vão representar, por exemplo, táxons que sejam extintos, por exemplo. A não ser que esteja especificando, e aí se estiver especificando, tudo bem também. E aí, isso daqui são os nós, e os nós mostram que tem divergência entre os táxons. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o táxon B e o táxon C, que são táxons diferentes, são grupos diferentes. Só que eles têm uma história compartilhada que é representada aqui por essa linha tracejada, certo? E aí chega num momento que acontece alguma coisa, e aí o que acontece? Pode ser o aparecimento de uma característica importante, pode ser a divisão desse táxon, né? Antes era um táxon só, e aí por algum motivo eles separaram, e aí deu origem a duas linhagens diferentes. Mas de qualquer jeito, a gente tem aqui que o táxon B e o táxon C são coisas diferentes hoje em dia. E aí eles são intimamente relacionados aqui, só que, mais abrangentemente, eles são relacionados com o táxon A também. E aí, olhando aqui, a gente vai ter uma linhagem ancestral, e os nós também representam um ancestral comum. Então, aqui no caso de B e C, vai ser esse ancestral aqui que vai dar origem a essas duas linhagens. Esse ancestral, ele não vai pertencer a nenhuma dessas duas linhagens, ele vai ser um indivíduo à parte, certo? Porque essas linhagens só existem posteriormente ao ancestral. Tranquilo? Beleza. E aí, isso aqui é uma outra representação de que um cladograma pode ter. E aí, de novo, os terminais são os representantes vivos, e aí aqui pode ser nome popular, pode ser gênero, pode ser espécie, pode ser coisa super abrangente, pode ser coisa super específica, depende do que você está tentando analisar a história evolutiva. E aí os ramos vão ser o que conectam os terminais, então os ramos que vão determinar como se dá essa história evolutiva. E aí ramos, inclusive, é clado, se eu não me engano, em grego, pode ser, acho que é grego. E aí é só porque cladograma, porque é uma representação de ramos.
ilustram essa história evolutiva. E aí essa daqui vai ser a raiz dessa filogenia. E os nós, eles vão representar, que nem eu falei, algum evento de ramificação. E aí pode ser surgimento de estrutura, desaparecimento de estrutura, XYZ. Aqui no caso a gente vê que o surgimento, né, de membros locomotores e pulmões vai diferenciar a linhagem da sardinha do resto das linhagens de vertebrados. Do mesmo jeito que o surgimento de vértebras vai separar, né, todo isso daqui de qualquer coisa que vinha antes, que a gente não sabe aqui o que é. E aí não são todos os quadrogramas que vão ter essas novidades evolutivas, mas é bom a gente pensar que isso daqui, que essas novidades evolutivas, né, essas coisas que surgem ou que posteriormente podem ser perdidas, elas vão estar entre os ramos. Elas nunca vão estar aqui em cima. E aí também pensando em cronologicamente, né, a gente supõe que aqui embaixo vai ser uma coisa mais antiga, isso daqui uma coisa mais recente. Isso significa que os representantes vivos, eles são mais ou menos evoluídos? Isso sobre os táxons me lembra sobre os 5 reinos, tem a ver com isso? Sim. Os reinos, eles são uma classificação, eu acho que a gente usa até hoje, que é Monera, Protista, Animalia, Fungi e Planta. São os 5 principais reinos. Tem tudo a ver, é isso mesmo. Os reinos, eles são um dos táxons mais abrangentes que tem, né? Quando a gente tá falando de ser vivo. Mas sim, tem tudo a ver, Luísa. Inclusive, vocês vão ouvir falar bastante desses reinos. E aí, outra coisa interessante aqui sobre esse cladograma é que aqui a gente vê que tem um grupo irmão. Um grupo irmão é quando duas linhagens elas estão bem resolvidas assim. Então, a gente sabe que uma tá... Eu tô fazendo assim com a mão, mas enfim. É aqui, que no caso são o jacaré e o pardal. O que isso significa praticamente, né? Tipo, efetivamente? Significa que são evolutivamente mais próximos entre eles. Então, o jacaré e o pardal são mais próximos um do outro do que do coelho, por exemplo. Então, o pardal ele é mais próximo de um jacaré, evolutivamente falando, do que um coelho, de acordo com essa proposta. E aí, de novo, gente, essa proposta, existem mil e uma propostas diferentes. E aí, conforme a gente vai estudando, a gente vai usando mais evidências, né? Muita coisa dessas tem análise morfológica, mas também tem análise de fóssil, análise genética. E aí, isso vai dando sustentação para essas hipóteses. Isso daqui é um cladograma de vertebrados simplificado, que tem bastante suporte. Então, hoje a gente entende que pardal e jacaré, eles são evolutivamente mais próximos entre eles do que dos mamíferos ou dos anfíbios, por exemplo. Certo? Tranquilo, gente? Beleza. E aí, sobre a revisão, era isso. Aí, agora a gente vai para as questões, que com sorte vão ter mais coisas para a gente falar sobre isso. Porque sempre fica faltando algum termozinho que aparece nas questões. Então, beleza. A classificação atual dos seres vivos considera as semelhanças anatômicas, a composição química e estrutura genética. Assim, o nome de cada espécie deve ser constituído por duas palavras. A primeira designando o gênero e a segunda a espécie. No Brasil, existem cerca de 118 espécies de primatas, sendo considerado o país com o maior número de espécies. A Amazônia é o bioma com maior diversidade, onde é possível encontrar 3 delas. O Alouatta bezebu, que é esse primeiro, a Telis beelzebub, que é esse segundo, e a Telis paniscus, que é esse terceiro. Com base nessas considerações nos princípios que regem essa classificação, é correto afirmar que o Alouatta bezebu e a Telis beelzebub possuem o maior grau de parentesco que entre a Telis paniscus e a Telis beelzebub. A Telis paniscus e a Telis beelzebub são espécies com grau de parentesco no nível de gênero. A Alouatta beelzebub e a Telis beelzebub são espécies com grau de parentesco no nível de espécie. A Telis paniscus e a Telis beelzebub possuem o mesmo gênero, mas são de famílias diferentes. A Alouatta beelzebub e a Telis beelzebub, apesar de gêneros diferentes, pertencem à mesma espécie. Vocês querem dar um palpite em qual é? Então, essa questão ela é interessante porque ela lembra da gente da definição de algumas coisas e também para a gente pensar na hierarquia dos táxons.
Então, eu acho que questões para ajudar a gente a pensar nas alternativas. A primeira é, família, o táxon família é mais ou menos abrangente que gênero. E a outra é se gênero é mais ou menos abrangente que espécie. E aí, lembrando, né, como se dá a hierarquia, é o reficofagem. Então, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, família está aqui. Então, família vai ser menos abrangente que ordem, só que vai ser mais abrangente que gênero. Então, família vai ser mais abrangente que gênero. O que significa? Que para ser do mesmo gênero, obrigatoriamente, vocês vão ser da mesma família, certo? Então, todos os animais do gênero Homo vão pertencer à mesma família, porque a família vai abrigar todos esses gêneros, certo? Mas isso significa o quê? Que, tipo, todo mundo da mesma família vai ser do mesmo gênero sempre? Não, porque a família, ela abriga mais de um gênero, certo? Então, você pode ter vários gêneros diferentes dentro de uma mesma família. O que você não tem são famílias diferentes dentro do mesmo gênero. Por quê? Em questão de hierarquia da organização dos táxons, família vai ser mais abrangente. Então, os gêneros vão estar dentro da família e não o contrário, certo? Tranquilo isso? E aí, em questão do gênero e da espécie. Aqui, no caso, o gênero vai ser o mais abrangente. Por quê? Eu acho que é até um pouco intuitivo pensar que espécie vai ser o mais específico. Acho que até por isso o nome. A espécie vai ser a classificação mais estrita possível. Vai ser mais específico possível. Não tem como ser mais específico do que espécie. Tem questão de subespécie, mas aí é outra discussão. Aqui pra gente, a espécie, ponto, acabou. O que significa? Que o mais próximo que dois organismos podem ser, sem que eles sejam da mesma espécie, ou seja, o mesmo organismo, é que eles serem do mesmo gênero. Então, no caso, Pantera lil e Pantera onça, que a gente viu, né? São do mesmo gênero, só que são espécies diferentes. Então, se Pantera lil fosse Pantera onça, não seria Pantera lil, e aí seria outra espécie, entendeu? Eu acho que é um pouquinho confuso, só que eu acho que ajuda a pensar que, tipo assim, o mais específico que você pode ser, de modo que você seja ainda de espécies diferentes, é você ser de gêneros diferentes. Porque a partir do momento que você é da mesma espécie, você não é uma linhagem diferente, você pertence àquela mesma linhagem. Tranquilo, gente? Acho que isso é um pouquinho confuso, mas tá dando pra entender? Beleza. E aí, voltando às alternativas, né? A Loata Bezebu e a Teles Beelzebub possuem o maior grau de parentesco que a Teles Paniscus e a Teles Beelzebub. Por que que não é verdade? Porque aqui a gente vê que são gêneros diferentes. A gente sabe que essa palavra que vem primeiro, que vem em letra maiúscula, é o gênero. Então, são gêneros diferentes. Esses daqui são do mesmo gênero. Então, o grau de parentesco deles vai ser maior, certo? A Loata Bezebu e a Teles Beelzebub são espécies com grau de parentesco no nível de espécie. Isso não faz sentido, porque para você ser espécie com grau de parentesco a nível de espécie, significa que você é da mesma linhagem. E aqui a gente vê que são espécies diferentes porque o nome é diferente, certo? A Teles Paniscus e a Teles Beelzebub possuem o mesmo gênero, mas são de famílias diferentes. E aí é aquilo que a gente estava falando. Não tem como você ser do mesmo gênero e ser de famílias diferentes. Para você ser do mesmo gênero, você precisa pertencer à mesma família. O contrário não acontece. A Loata Beelzebub e a Teles Beelzebub, apesar de gêneros diferentes, pertencem à mesma espécie. Isso também não acontece pelo mesmo motivo. Para você ser... Opa! E isso daqui... Peraí, não. Na verdade, isso daqui não faz sentido pela mesma questão que essa daqui. Porque para você pertencer à mesma espécie, você precisaria ser do mesmo gênero, e se eles fossem a mesma espécie, eles teriam o mesmo nome. E aí, de novo, a mesma discussão de que seriam linhagens redundantes, né? Seriam da mesma linhagem. E aí, eu acho que essa questão é importante. Aí, a alternativa certa, né? É o Ateles paniscus e Ateles beelzebub são espécies com grau de parentesco no nível de gênero. Sim, porque aqui a gente vê que eles são do mesmo gênero, só que são espécies diferentes. E aí, coisas pra gente pensar, né? Que às vezes a gente acha que
pelas espécies terem maior ou menor nível de parentesco, elas têm que ser parecidas morfologicamente. Nem sempre isso é verdade, gente. Eu coloquei essas imagens aqui e aí, tipo, eu acho que até dá pra pensar que esses dois são morfologicamente mais parecidos do que comparando com esses aqui. Só que isso não significa nada. Então, se em algum momento vocês se depararem com imagem, não toma como garantia, como certeza, né, só a imagem. Sempre tenta rever essa questão do gênero, porque isso daqui já diz um grau de relacionamento entre essas linhagens. A gente sabe que essas duas são mais aparentadas do que com essa, por exemplo. Certo, gente? Beleza. Da Unicamp. O cladograma abaixo representa relações evolutivas entre membros da superfamília Hominoidea, onde se observa que aí aqui a gente vê algumas classificações diferentes daquela que a gente tinha discutido na reficofagem. Essas classificações elas vão existir dependendo do grupo. O que a gente sempre vai ter são aquelas da reficofagem mesmo. Então, reino, filo, classe, ordem, família. Tribo não aparece. Tribo também é meio... depende do grupo. Subfamília e superfamília. O que significa? Quando tiver super, vai ser mais abrangente. Quando tiver sub, vai ser menos abrangente. Então, a gente tem família e a gente tem superfamília. Então, a superfamília aqui, hominoide, vai ser mais abrangente do que a família. O que significa que famílias diferentes vão pertencer à mesma superfamília, aqui nesse caso, certo? E aí, subfamília vai ser mais específico do que família. E é que a gente vê que tem essas subfamílias aqui, só que não tem subfamília para cá. Porque a gente tem que não tem... A galera que propôs esse cladograma entendeu que não tinha necessidade de propor uma subfamília para organizar isso daqui. Vai depender muito do grupo, depende se é planta, se é animal. Dentro de animal varia pra caramba. Mas é só saber se tem super é mais abrangente, se tem sub é menos abrangente do que aquela classificação, certo? Que mais? Subfamília e animal geralmente vai terminar com N, né, assim. E a família vai terminar com D. Então, homínide e lombardi. Mas é só coisa da formatação também. Em planta vai ser diferente. Então, as alternativas são homens e gibões, que vai estar representado pela família Ilobatide. Então, essa família aqui não possui ancestral comum. Homens, gorilas e orangotangos pertencem a famílias diferentes. Então, homens a gente sabe que é homo, gorilas vai estar aqui em gorila e orangotangos vai estar em pongo. Pertencem a famílias diferentes. Homens, gibões e chimpanzés, aqui em Pan, possuem ancestral comum. E homens, orangotangos e gibões são primatas pertencentes à mesma família. Então, vamos lá. Homens e gibões, Ilobatide, homens, não têm um ancestral em comum. É isso que está falando. Nisso daí a gente já pode ficar esperto, porque a gente vê que é um cladograma que vai ter uma superfamília. Isso daqui a gente pode entender como em algum momento teve um ancestral que deu origem a essas duas linhagens, certo? Se tem um ancestral que dá origem a essas duas linhagens, então essas duas linhagens vão ter um ancestral comum. Então a gente sabe que essa alternativa não é. Homens, gorilas e orangotangos pertencem a famílias diferentes. Então vamos lá. Homens, gorila e pongo possuem a família diferentes. A gente vê que todos eles pertencem a essa família homínide, certo? Essa família vai abrigar subfamílias, e aí, apesar de pertencerem a subfamílias diferentes, né, no caso, os orangotangos, eles pertencem a essa pongine aqui, a gente vê que a família é a mesma, que é homínide, que é diferente do se ele falasse Ilobatide, por exemplo. Homens, gibões e chimpanzés possuem ancestral comum. Sim, é isso que a gente vê. Homens, chimpanzés e os gibões são Ilobatide, vão ter um ancestral comum, que vai provavelmente estar por aqui, em algum momento posterior dessa superfamília. Homens, orangotangos e gibões são primatas pertencentes à mesma família. E aí, de novo, é aquilo que a gente tinha conversado. Gibões, homens, orangotangos, famílias diferentes, certo? E aí, daria pra gente, tipo, girar esse cladograma aqui, pensando que aqui é mais antigo e aqui é mais atual. Mas, olhando aqui, é só importante da gente saber que, tipo,
apesar do cladograma superfamília tipo reino, classe ou filho, a superfamília ela vai ser outro táxon, então ela não vai ser o reino, ela não vai ser classe ou filo, só que ela vai ser um táxon que é opcional, assim, ele é facultativo. Alguns grupos vão ter superfamília e outros não. É porque lembra que a gente estava conversando que esses táxons eles são propostos por pessoas? As pessoas que fizeram esse cladograma aqui, eles entenderam que tinha necessidade de ter uma superfamília, porque isso daqui é uma parte, né? Quando a gente está falando de primata. Então, tem outras superfamílias que não são ilustradas aqui. Então, a superfamília ela é um táxon, que nem o reino, a classe e o filo, que também são exemplos de táxon, só que ela não é a mesma coisa. Ficou claro? Beleza. Aí a gente vê que é isso. Não funciona sensato 1, possuem. Tem algum, tá por aqui. Pertencem a famílias diferentes? Não, todos eles pertencem a mim. Possuem um ancestral comum? Sim, é isso que a gente vê. E pertencem à mesma família? Não, porque aqui já dá para ver que é outra família. Então, família 1, família 2, e são famílias diferentes, certo? E aí é isso sobre esse. Esse é interessante para a gente ver, para conhecer, né, esses outros táxons que podem aparecer, mas é para a gente ver que os conceitos eles se repetem, que a interpretação ela vai ser muito parecida. Tranquilo, gente? Beleza. O nosso FUVEST, a partir do cladograma apresentado, que expressa algumas relações filogenéticas entre vertebrados, é correto afirmar que a lampreia é o ancestral comum de todos os vertebrados incluídos no cladograma. O tubarão surgiu da lampreia e deu origem aos vertebrados tetrápodes. Os peixes, lampreia e tubarão, possuem um ancestral compartilhado com os tetrápodes. O lagarto é mais proximamente relacionado ao tubarão do que do ser humano. E o ser humano é mais evoluído dentro de todos os vertebrados incluídos no cladograma. Então, não era para ter de animação já, mas enfim. Os tetrápodes, né, que ele cita, vão ser representados por essas 4 linhagens aqui. Então, perereca, anfíbio, né, os lagartos são representantes dos répteis, girafas, seres humanos, são tetrápodes, nesse quadrograma aqui. E aí os peixes vão estar representados pela lampreia e tubarão. Isso significa que só existem no mundo esses peixes e que só existem esses tetrápodes? Não. É que nessa representação são esses os representantes, são esses exemplos que ele está dando. E aí, de novo, aqui são os clados viventes, aqui vai ser um ancestral comum dos vertebrados. E aí, ele estava falando da semelhança do lagarto, né? Se o lagarto é mais próximo do ser humano do tubarão. O lagarto e o tubarão, eles vão compartilhar essa história evolutiva aqui, só essa daqui. Porque nesse momento, a linhagem do tubarão vai vir para cá e a linhagem do lagarto vai vir para cá. Então, eles compartilham só essa daqui. Os lagartos dos seres humanos, eles vão compartilhar toda essa linhagem aqui, até aqui em cima. Por quê? Porque é nesse momento que vai ter divergência entre essas linhagens. E aí a gente vai ver que aqui vai andar um pouquinho mais e depois vai ter outra divergência. Então, comparativamente, os lagartos eles vão ser mais próximos dos seres humanos, certo? Porque eles divergem mais recentemente, vamos dizer assim. Se a gente está considerando que aqui embaixo é mais antigo e aqui em cima é mais recente, os lagartos e os tubarões, eles se distanciam há muito tempo atrás, eles divergem há muito tempo atrás, do que os lagartos seres humanos. Pode ser, isso daqui não é banal, viu, gente? Essa representação geralmente é tipo milhões de anos, às vezes tem notação de tempo, só que por comparação a gente sabe que aqui é mais antigo que aqui, porque aqui está mais embaixo, certo? Outra coisa, todos os seres aqui estão aqui em cima são vivos, que nem a gente comentou, e aí tem essa discussão de ser menos ou mais evoluído. Gente, não existe essa de ser mais evoluído. Se você está vivo, você existe, você é evoluído o suficiente, certo? Porque você está sobrevivendo às pressões evolutivas. Você existe, que é o objetivo da vida, existir e viver e sobreviver. Essa ideia de que os seres humanos, ou de que alguns bichos são mais ou menos evoluídos que outros, é uma coisa muito antropocêntrica, porque a ciência ela começou sendo estudada a partir da gente, né?
E aí tem essa ideia de, o ser humano é super importante, o resto que se dane. Não, tudo isso daqui é evoluído, gente, porque tudo isso daqui tá vivo. O que dá pra gente falar é que essas linhagens aqui, elas são mais derivadas. Por quê? Porque vão ter, na maioria das vezes, vão ter mais estruturas, vão ser mais complexas, vão ter mais diferenciações do que comparado ao ancestral. Aqui, por exemplo, as lampreias. Elas vão diferenciar do ancestral e aí é isso. E a gente vai ter todo um caminho. A gente é mais evoluído que a lampreia? Não. A gente é mais complexo, talvez. A gente é mais derivado que ela em questão de linhagem. E aí, para as alternativas, né? A lampreia é um ancestral comum de todos os vertebrados incluídos no cladograma? Não, porque o ancestral vai ser um ancestral hipotético. A lampreia é uma linhagem que existe hoje, ela não é ancestral de ninguém. A lampreia não dá origem a ninguém. E é por isso mesmo que ela não poderia ter dado origem a um tubarão. O tubarão não poderia ter surgido da lampreia. Porque a gente está falando de um ancestral hipotético, não da lampreia em si. Os peixes, lampreia e tubarão, possuem um ancestral compartilhado com os tetrápodes. É verdade, a gente vê que esse ancestral está aqui, que vai estar presente na história evolutiva dos tetrápodes. O lagarto é mais proximamente... Opa! Isso pode ser relacionado à seleção natural? No caso de todos eles viverem evoluídos por sobreviver? Sim. Como é que eu vou explicar isso? Se você está vivo, significa que você passou pelo teste da seleção natural, certo? Você está conseguindo lidar com as pressões seletivas, você está aí. Isso não significa que você é mais evoluído do que outro bicho que está vivo também. Por exemplo, um besouro. Ele também está sobrevivendo às pressões seletivas dele. E são pressões seletivas diferentes da gente. E aí, eu acho que é também engraçado a gente pensar nisso, de tipo assim, o que é menos mais evoluído? Porque, tipo assim, a gente não voa, mas a gente tá vivo, a gente tá bem, sabe? A gente existe. Essa ideia de mais ou menos evoluído é mais ligado com essa ideia de falar que, tem um ser que ele é mais evoluído na natureza, assim. Só que isso não... É meio derrogatório falar isso, entendeu? Mas sim, tá ligado, essa questão de sobreviver e evoluir tá ligado com a seleção natural. Imagina. Então é isso, né? O lagarto é mais proximamente relacionado ao tubarão? Não, porque eles divergem aqui atrás e a gente diverge aqui. O ser humano é mais evoluído dentre todos os vertebrados incluídos no cladograma. Mentira, porque a gente não respira debaixo d'água. Brincadeira. A gente não é mais evoluído, mas a gente não é menos evoluído que ninguém também. Isso é uma noção errônea que a gente tem das coisas. Que a gente pode ter das coisas, né? Que é apresentado pra gente às vezes. Alguma dúvida sobre essa, gente? Eu vou dar uma corridinha nessa daqui. Porque tá acabando o tempo. O cladograma demonstra o grau de parentesco entre 5 grupos de animais vertebrados. Esse daqui é o cladograma que a gente tinha visto. De acordo com esse cladograma, quais animais apresentam maior semelhança genética? Sapo, jacaré, pardal e coelho. Jacaré e pardal, sardinha e sapo. Coelho e sardinha. Jacaré e pardal. Por quê? Eles são grupo irmão. E aí dá para dizer que as linhagens próximas, né, no caso aqui o grupo irmão, elas são geneticamente similares porque muitas análises que a gente faz parte de dados moleculares, além de outras informações. Então, antigamente, os cladogramas eles eram feitos só com morfologia externa. Você olha o bicho por fora e fala, eu acho que é assim que eles se relacionam. Aí, conforme a gente foi avançando, né, principalmente tecnologicamente, a gente foi colocando outros tipos de análise. E aí, a gente entende que, considerando também a análise genética, esses dois aqui são mais próximos do que os outros. E aí a gente vê que os mais próximos são eles, porque eles vão compor o grupo irmão, o que indica que eles são próximos filogeneticamente. Também indica que a história evolutiva deles é mais próxima do que, por exemplo, com coelhos ou com sapos. Certo, gente? Esse correu assim, mas a gente já tinha visto isso de grupo irmão. Certo. Gente, se ficou qualquer dúvida, vocês podem me chamar no e-mail ou no WhatsApp, eu não tenho preferência. Se vocês quiserem mandar exercícios de qualquer outra coisa ao longo da semana para a gente ir pensando no próximo plantão também, aceito sugestões. E é isso, gente. Ótima semana. Prazer conhecer vocês. Ótimo ano pra gente. Estão liberados. Ai, que bom que você gostou. Boa noite, gente.
Muito obrigada, uma boa noite. Imagina. Foi ótimo esse plantão. Ai, obrigada. Que bom que você gostou. Boa semana, Lara.